O meu coração ferve, queima por essa palavra, por aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesse tempo. A gente aqui na nossa casa, a gente caminha e sempre traz ensinos e ministrações com base em séries. Então, durante um mês, a gente separa para falar sobre um tema específico. E nesse mês de julho, até esqueci o mês que a gente está. Nesse mês de julho, nós estamos falando sobre a carta aos Gálatas. Então, a gente está a cada semana falando de um capítulo e trazendo o tema desse capítulo para que a nossa compreensão seja maior. E eu quero te estimular, você que nunca leu a carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá em Gálatas, que você leia. E se você já leu, leia de novo nesse mês, esteja conectado com aquilo que o Senhor deseja falar ao coração dessa igreja. Foi escrita aos Gálatas, mas o Senhor quer falar ao nosso coração. É para a Igreja United de Bela Vista, é para essa comunidade na fé. Nós precisamos crescer e amadurecer no entendimento, no conhecimento dessas verdades. Então, leia, releia, abra o seu coração. E eu quero recapitular um pouquinho daquilo que nós falamos durante esse mês. A gente, no primeiro episódio, falamos sobre o capítulo 1 de Gálatas, onde Paulo defende o seu apostolado. Paulo fala, eu, apóstolo de Cristo. Por que ele era inseguro que ele fazia isso? O que você acha? Que ele falava, não, eu. Falando sobre si mesmo. Você pode até ler e falar assim, nossa, que arrogância, nossa, ele era imaturo. Que eu já ouvi há pouco tempo nessas coisas de internet, um Rios falando disso. No início Paulo falava assim, depois ele amadureceu e falou que ele... Não, gente, tinha um contexto para ele falar aquilo. Ele defendeu o seu apostolado, não porque ele era inseguro, não porque ele precisava se afirmar, mas é porque ele sabia que quando alguém estava descredibilizando aquilo que ele era, um apóstolo, que ouviu a mensagem de Jesus, que recebeu, que viu o próprio Jesus ressurreto, ele sabia que se alguém descredibilizasse ele como apóstolo, ia descredibilizar a mensagem também. E isso tem algo para nos ensinar. A sua reputação, aquilo que você carrega, como você porta, o seu testemunho diante daquilo que você faz, é importante para que as pessoas venham reconhecer você como mensageiro da mensagem e assim consigam ouvir a mensagem que você carrega. Não adianta você olhar para alguém, não dar crédito para essa pessoa, ela vai falar, você vai nem se importar. Mas é importante que nós venhamos a ter uma boa reputação, que nós venhamos a zelar por essa verdade, a zelar por essa palavra, para que a mensagem de Cristo venha a ser ouvida através das nossas vidas. Amém? Então, no capítulo 2, já tem Paulo fala muito sobre a justificação pela fé. Ele está aqui nessa carta defendendo o seu apostolado, como eu falei, contra os judaizantes. O que eram os judaizantes? Falsos mestres que, após Paulo ter pregado a esses irmãos lá, os judaizantes iam e despregavam o que ele pregava. Essa carta ela está falando basicamente sobre a justificação pela fé e não por obras. Por quê? Porque os judaizantes iam até lá depois para dizer assim, não, gente, vocês são gentios, vocês não ouviram, vocês não são judeus, então vocês não seguiam a prática da lei. E a partir de agora, mesmo você recebendo a Cristo, você precisa ainda fazer obras físicas para que você venha a ser justificado. E Paulo o tempo todo faz a defesa da fé, que é falar que nós somos justificados pela fé, mediante o sacrifício de Cristo. E não é necessário mais circuncisão, nem cumprir os 613 incisos da lei, nem fazer nenhum ato para que a gente venha a ser aprovado diante de Deus. Então, durante esse capítulo 2, Paulo fala aos irmãos da Galácia, falando sobre um momento emblemático, que é entre ele e Pedro. É a treta do Novo Testamento. Eu adoro esse texto. Se você for ver, estuda ele direitinho. Estuda como se fosse uma história mesmo. Se envolve. Quando você lê a palavra, entra, mergulha no texto. Mergulha naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está indignado nessa carta. Ele está, de fato, expressando a indignação. No capítulo 3, ele fala, Gálatas insensatos. Eu acho o máximo isso. Porque a gente vê que ele estava, de fato, colocando o coração dele ali para mostrar a indignação que era ele estarem ouvindo outra coisa que não era o Evangelho de Cristo. E aí, nesse capítulo 2, tem a emblemática treta entre Paulo e Pedro,
onde Pedro, por um dado momento, sentava assim na roda com os gentios. Pedro teve aquela visão lá em Atos, onde ele viu que não era para ele dizer que era impuro aquilo que Deus já tinha purificado, que era no caso dos gentios. Ele estava sentado na mesa com os gentios, e aí quando veio os da parte de Tiago, que eram judeus, próximo a ele levantou da mesa, simplesmente. Ele levantou para não ser visto sentado na mesa com os gentios, com medo do que iriam pensar. Paulo, por sua vez, fala no início do capítulo 2 que ele confrontou Pedro face a face na frente de todo mundo. E aí, quando você é confrontado com a verdade, você fica chateado. Mas Paulo fez isso com Pedro. Pedro era um apóstolo do Cordeiro. Pedro estava andando e caminhando com Jesus. E Paulo confrontou, porque ele entendeu que a verdade está acima de todas as coisas. E que nada pode se sobrepor à verdade. Nada pode descredibilizar a verdade, que é Jesus. Se ele, por algum momento, ele passasse um pano para Pedro, para aquela situação, depois chamasse ele no canto, pô, irmão, não faz isso. Ele sabia que aquela ação ali ia repercutir ao ponto das pessoas falarem, é verdade, faz sentido, não vamos sentar com os gentios para sentarem com os judeus vão precisar se circuncidar. E aí fazer o quê? A justificação por obras, que era aquilo que ele estava o tempo inteiro combatendo. No capítulo 3, ele faz esse paralelo de lei e graça, e é um livro de paralelos. Você vai ver que a cada capítulo ele faz um paralelo sobre cada coisa. E no capítulo 3 ele fala sobre lei e graça. Ele traz uma defesa da fé, falando que não é pela lei. Não precisa cumprir mais a lei. Porque Abraão veio antes da lei. Abraão recebeu a promessa. Moisés recebeu a lei, os incisos da lei. Por quê? Porque a lei é ruim? Não. Porque a lei veio para mostrar para o homem que ele precisava de um Salvador. Que ele mesmo, por si só, não conseguiria fazer todos aqueles, cumprir cada etapa da lei. Veio para mostrar para o homem que ele precisava, que ele não conseguiria fazer sozinho. Que ele tinha uma natureza caída, era como se fosse uma escuridão. A lei foi lá, colocou uma luz e falou, olha como vocês estão podres. Vocês precisam de um Salvador. Vocês sozinhos não conseguem. E aí vem Jesus e veio trazer o cumprimento da lei, o cumprimento da promessa. Então, a partir disso, ele explica e explana isso aos Gálatas, dizendo que, os judaizantes estão falando que vocês precisam se circuncidar, os judaizantes estão dizendo que vocês precisam ainda cumprir a lei, mas, a promessa veio antes da lei. E Jesus cumpriu a lei. E Jesus cumpriu, não de ordenanças, porque Jesus nem guardou o sábado, mas cumpriu aquilo que os profetas diziam sobre ele. Ele é o Messias, ele é o Salvador. Assim como Abraão é pai daqueles que creem, Abraão não é o pai da fé. Abraão é pai dos que creem. O pai da fé é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, querido. Abraão, o pai daqueles que creem, ele recebeu a justificação pela fé. Não foi por obras. E é isso que o apóstolo Paulo o tempo inteiro está defendendo na carta aos Gálatas, para que eles venham a entender aquilo que de fato era o sacrifício de Jesus. E eles não eram irmãos que nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. Eles ouviram. Eles estavam caminhando com ele, mas deram a oportunidade para serem aceitos diante dos judeus. Deram a oportunidade dos judeus irem lá e plantarem dúvida no coração deles, porque eles já tinham recebido o evangelho da verdade. E isso é um sinal para nós. A gente não pode ser guiado por aquilo que... fulano... deixa eu moldar aqui o evangelho para agradar fulano, para agradar ciclano. Não, querido, é a verdade. Confie na verdade. Confie naquele que te chamou. Confie que na sua vida, a obra da sua vida é através da transformação de Cristo e não pelo aquilo que você faz. E aí a gente hoje vai entrar no capítulo 4 e vai continuar justamente com essas defesas daquilo que o apóstolo Paulo está falando. Vou tomar um pouquinho de água que deu uma canseira. Então, abre comigo
lá em Gálatas capítulo 4. A gente vai discorrendo por esses versículos. Não se disperse. Abra o seu coração. Abra o seu coração com o entendimento. Não é daquilo que é dito aqui, mas do poder do Espírito que penetra, que te convence do pecado. Amém? E aí hoje a gente vai falar basicamente sobre sermos filhos. Que agora essa é a nossa posição. Nós precisamos entender a nossa identidade em Cristo e ter a convicção dessa identidade, e muita coisa vai melhorar na nossa vida. Amém? Dúvida não vai chegar. A gente, mesmo diante de uma adversidade, vai conseguir se manter de pé. E aí o título hoje dessa mensagem é: pare de viver como escravo quando Deus já te fez filho. Nós devemos e precisamos tirar na nossa mente natural esse espírito de escravidão, porque Deus já nos fez filhos. Amém? Muitos de nós fomos libertos por Cristo, mas continuam vivendo como escravos, porque ainda confiam nas suas próprias forças, confiam ainda naquilo que fazem. Quando o Senhor nos chamou para viver essa vida, para viver esse evangelho, revelou-se a nós, não era para que a gente continuasse vivendo apegado àquilo que a gente faz, àquilo que a gente vive, com a autossuficiência, com as nossas próprias convicções. É para que de fato a gente venha entender a nossa posição em Cristo como filhos, uma adoção, fomos levados, é uma nova natureza, somos nova criatura, é uma realidade espiritual e não mais natural. Eu vivo pela fé, a minha justificação vem pela fé, e não por obras, não pelo aquilo que eu faço. Amém? Então vamos lá no capítulo 4. Antes disso, capítulo 3, vamos começar pelo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 26. E diz assim: todos vocês são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Amém. Por meio de quê? Da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Não há judeu nem grego. Olha Paulo aqui fazendo sempre esse paralelo. Não tem judeu e não tem grego. Não é escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ele já está dizendo, não é só homem, não é só mulher, não é só grego, não é só judeu. Todos são filhos de Deus. 29, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, aquilo que eu falei, justificados pela fé, amém? E herdeiros segundo a promessa. E aí a gente vai para 3 pontos que eu separei, porque a gente vai separar o capítulo 4 em 3 trechos. E aí esse primeiro ponto que a gente vai falar do versículo 4, 1 ao 7... Anota aí, hein? Se lembra em casa. Já não somos escravos do medo. Somos filhos de Deus. Deus, Jesus, nos libertou do medo da escravidão, do medo da morte. Ele veio para que você e eu não viéssemos mais temer a morte. Porque nele nós temos a vida eterna. Então não devemos mais viver presos a esse medo. Vamos ler, nem abre não para a gente ganhar tempo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, nós, ele também participou dessa condição humana. Ele está falando de Jesus. Jesus veio e participou dessa condição humana para que por meio da morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo. Querido, Jesus, e isso aqui é a prova, para que você, se ainda tinha dúvida disso ou não, para que você venha ser lembrado, seu coração venha ser lembrado, para que os olhos do seu entendimento venham a ser abertos. Jesus venceu a morte. Jesus veio em carne e sangue para vencer a morte. Para de fato vencer o diabo. Para que nós não viéssemos mais ter medo da morte. Ele veio para nos levar e nos tirar de uma condição de morte, de miséria e de enfermidade também. E isso é para que a gente possa puxar, se lembrar dessas verdades, renovar a nossa mente. Versículo 15. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte.
você não precisa mais ter medo da morte. Você não precisa mais viver temeroso com aquilo que vai acontecer. Porque você tem a vida eterna. É entendendo essa realidade, entendendo essa identidade em Cristo, que te faz ficar imbatível. Que te faz, de fato, viver justificado pela fé. Amém? Vamos agora lá voltar para Gálatas 4. Onde Paulo está falando desse emblemático momento. A gente tem diversas passagens na Bíblia onde fala sobre essa troca de natureza, sobre sermos nova criatura. E aí no versículo 3 do capítulo 4, ele começa assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. O que é esses princípios elementares do mundo? O pecado. Nós estávamos condicionados ao pecado, condicionados à morte. Quando o homem pecou lá no Éden, o pecado entrou no mundo e a nossa relação com o Senhor não existia mais. Nós não tínhamos mais relacionamento com Deus. Nós não tínhamos mais a capacidade de nos relacionar com Deus, porque a nossa natureza estava morta, caída, vazia. Só que, olha, vamos continuar. Versículo 4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Jesus veio na plenitude do tempo. Jesus não chegou tarde. Jesus não demorou para chegar. Jesus não está nem demorando para voltar, querido. Jesus vem no tempo certo. E na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia, querido. E às vezes você pode olhar para esse termo adoção e falar: ai, adoção, eu fui adotado por Deus, Ele veio, me trouxe, eu era órfão, não tinha pai, e agora Ele só cuida de mim, Ele me dá um lar. E não é simplesmente isso. Esse termo adoção às vezes faz a gente pensar dessa forma pela cultura que a gente vive, porque nós não entendemos muito bem o que é uma adoção. A gente vê muitos relatos de muitas coisas por aí, e isso pode deturpar um pouquinho a nossa mente natural. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. As coisas espirituais são discernidas no Espírito. Por isso, não tente entender aquilo que é espiritual com a sua mente natural. Você vai entrar em parafuso. Então é necessário que os filhos de Deus entendam a palavra através do Espírito. E essa adoção, lá naquele contexto que eles viviam, essa carta foi escrita aos irmãos da Galácia, mas eles viviam debaixo de uma influência romana. E lá em Roma, esse termo adoção, essa palavra é uiotésia. Se é que o Ramon vai saber pronunciar melhor. Essa palavra, ela é a junção de duas palavras. A primeira, filho, e a outra é colocação, posição, estabelecimento. E nada mais é o significado literal dessa palavra adoção, é colocar alguém na posição de filhos, ou estabelecer alguém como filho. E lá na cultura romana, quando era um ato jurídico onde a pessoa recebia essa adoção, essa pessoa recebia um novo pai, um novo nome, todos os direitos de herança, uma nova identidade legal. Você se anima com isso, querida? É isso que Jesus fez conosco. Ele nos deu um novo pai, uma nova realidade, uma nova história, uma nova vida. E mais do que isso, a sua vida anterior, inclusive dívidas, obrigações familiares, era considerada encerrada. Pensa, eu adoto um menino, um rapaz ou uma mulher de 19 anos. Na adoção que a gente conhece, eu vou cuidar e vou dar um lar para essa pessoa de 19 anos. Só que eu não consigo apagar a biologia dela, a natureza dela, a história dela, a cultura. Eu não apago isso. Eu não mudo o sangue que corre nas veias dela. Eu preciso, de fato, eu acolho essa pessoa. Mas eu não mudo a sua natureza. Mas é isso que Jesus fez conosco. Mudança de natureza, mudança de realidade, mudança de vida.
Agora o sangue que corre nas nossas veias é o sangue de Cristo que nos redimiu. Nós não somos mais escravos. Nós não temos mais medo da morte. Nós somos livres da miséria, da enfermidade, da morte. É a nossa realidade espiritual. E como que eu acesso isso? Pela fé. É através da justificação pela fé. Amém? Olha, e aí no versículo 6 ele fala: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, o qual clama, Abba, Pai. Isso mostra que nós estamos aqui num lugar onde nós falamos e temos a paternidade do Senhor, de Deus, presente em nossos corações. O nosso coração hoje pode e deve ter um relacionamento com o Senhor e clamar: Abba, Pai, Paizinho, está difícil, está pesado. Pai, a minha carne está gritando. Paizinho, me ajuda, me socorre. É essa paternidade, é essa identidade que o Senhor quer que a gente venha se lembrar. Dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Então a gente consegue ver que no versículo 4 ele diz que nós fomos resgatados, libertos da escravidão. No versículo 5 ele fala que fomos adotados, ou seja, recebemos uma nova posição. Foi um estabelecimento de alguém ser novo, de alguém ser um filho. E no versículo 6 ele fala que recebemos o Espírito. Vivemos essa realidade de filiação. Já no versículo 7, ele fala: assim você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, por não viver mais nessa condição de escravidão, por agora ser adotado, enxertado na família de Deus, filho legítimo de Deus, você também é herdeiro. Além de tudo, ele também nos dá uma herança. Ele nos torna filhos legítimos, para que nós viéssemos a ter a herança de Cristo, receber a herança de Cristo. E aí a gente vai agora caminhar para a segunda parte dessa carta do capítulo 4, que é filhos, anota aí esse ponto 2. Filhos permanecem na verdade, escravos voltam à religião. Quando o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, esse momento aqui, ele está de fato trazendo desde o início do versículo 8, ele está falando sobre o relacionamento que eles tinham. Ele fala: olha, eu fui aí, preguei a vocês. Ele está falando que os judaizantes voltaram lá para despregar aquilo que ele pregou. E ele fala: nossa, eu estive aí, preguei com vocês, eu tenho estima por vocês, eu tenho amor por vocês. Vocês cuidaram de mim quando eu estava doente. Vocês quase que tiraram os olhos de vocês. Se vocês pudessem, vocês tirariam os olhos de vocês e me dariam. Ele está falando de uma condição onde, lá em Atos 14, ele foi apedrejado. E aí, com isso, pelo estudo da palavra, a gente entende que nesse momento que ele foi apedrejado, ele foi até essa cidade para poder se recuperar. E lá, na Galácia, ele começa a pregar. Entre todas as igrejas ali da região, começa a pregar o evangelho, começa a pregar Cristo, começa a pregar a justificação pela fé. E nesse momento, os irmãos acolhem ele. E aí eu quero só fazer um adendo, porque às vezes a gente une esse texto, algumas pessoas unem esse texto de fala, onde o apóstolo Paulo fala que esteve doente, e faz um paralelo a 2 Coríntios, quando ele fala sobre o espinho na carne. O espinho na carne de Paulo não era enfermidade. O espinho na carne de Paulo era perseguição. Se a gente lê todo o contexto dessa carta de 2 Coríntios, a gente vai ver que ele está falando sobre uma perseguição que ele estava vivendo. E esse termo, essa palavra espinhos, ela também é descrita em outros textos bíblicos, que está lá em Números e Josué. E todas elas é debaixo do mesmo contexto, que é sobre perseguição. Então, em 2 Coríntios, quando ele fala sobre esse enviado, esse mensageiro de Satanás, fala sobre esse espinho na carne, e ele fala assim, que Deus fala para ele: a minha graça te basta. Não é tipo, ai, você está doente, a minha graça te basta. Não é isso. É, diante de uma perseguição, diante de uma aflição, diante de um medo, a minha graça te basta, Paulo. Não é sobre a enfermidade. Nesse texto aqui de Gálatas, Paulo sim estava enfermo em decorrente de um apedrejamento. Então o corpo dele estava mutilado, cheio de coisas a serem tratadas. E os irmãos
na Galácia cuidaram de Paulo nesse momento. Foram até lá, ouviram ele, receberam ele como um mensageiro de Deus. E ele relembra eles sobre isso. Ele fala, eu estive com vocês, eu amo vocês, vocês me amaram. E aí ele continua, e vamos lá no versículo 16. Paulo está falando a verdade para eles duramente, confrontando, combatendo. E aí ele no versículo 16 diz, tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Aquelas pessoas que se mostram tão dedicadas para ganhar vocês, mas não para o bem. O que desejam é afastá-los de nós, para que se dediquem a eles. Ele está falando dos judaizantes aqui. Ele está falando, ei, agora que eu falo a verdade para você, que te confronta com a verdade, eu sou inimigo? Você não vai acolher o que eu estou falando? Foi anulado tudo aquilo que a gente viveu? Você está ouvindo muito mais aqueles que estão vindo aqui para poder te agradar. E isso é para nós. Quando essa parte do texto do apóstolo Paulo, ele fala sobre a gente não viver mais diante da religião, é aqueles pensamentos que às vezes surgem na nossa cabeça, de, nossa, Senhor, eu dizimo, eu sou fiel, eu oferto, mas por que eu estou vivendo tanta pressão financeira? É um pensamento de escravidão, onde você está querendo comprar o favor e a graça de Deus por uma atitude sua. Quando você chega e fala, nossa, eu estou caminhando, eu venho para a igreja, eu estou cumprindo tudo aquilo que a religião diz, tudo perfeito, sirvo, venho culto quinta, mesmo cansado, mas Pai, me dá alguma coisa. Você está querendo comprar o favor de Deus, querendo por obras ser justificado, querendo trazer para você um peso que não é mais seu. Nós não podemos e não devemos voltar a esse pensamento escravo, mesquinho. A partir do momento que sim, eu sou generosa, eu caminho, eu vivo de acordo com o Evangelho, as coisas vão chegar. Mas eu não faço nada do que eu faço por uma barganha do Senhor. Eu não jejuo mais. E isso é emblemático no meio cristão. Quando as pessoas falam, nossa, eu estou jejuando, eu estou orando, estou fazendo tal coisa para tal coisa. Está tudo errado. A gente não está mais fadado a uma escravidão de eu vou jejuar, eu vou fazer para receber, eu vou fazer tal coisa. Acabou isso. Acabou esse período. A gente vive debaixo da graça e do relacionamento com o Pai. Nós somos filhos amados, filhos legítimos, que têm acesso ao Pai, que têm contato com o Pai, que têm comunhão com o Pai. Hoje nós nos achegamos a Deus por relacionamento, por amor. Eu não pratico obras de justiça para ganhar nada, ou não faço nada para que venha acontecer uma obra de justiça na minha vida. Eu faço obras de justiça porque eu já sou justo, porque eu já caminho com Ele, porque Ele é meu Pai, porque Ele é bom. Aleluia! Então, perverter a verdade para agradar é diabólico. Eu pegar a verdade e é aquilo que os judaizantes estavam fazendo com eles. Olha, gentios, para vocês serem acolhidos pelos judeus, vocês precisam se circuncidar. Aí eles, ok, vou me circuncidar. Perverter a verdade para agradar, para ser inserido num grupo é diabólico. É algo que o apóstolo Paulo combate aqui o tempo inteiro. A nossa verdadeira e genuína felicidade não está no conforto da nossa alma, e a gente confunde isso. Às vezes eu vejo muitas pessoas, e às vezes até eu mesmo já vivi debaixo dessa confusão. E muitas vezes, se eu não estiver renovando a minha mente pela palavra, eu sou levada por isso, pelos meus sentimentos, pelas minhas vontades. E quantas vezes a gente não falou a emblemática frase, eu vou fazer tal coisa porque eu senti paz. Nossa, eu estou sentindo paz para fazer isso. É paz ou é um conforto na alma? Você está desconfortável diante de uma situação e por isso quando você pensa assim, vou sair dessa situação, é claro que você vai sentir um conforto na alma, você vai sair do desconfortável para ir para o confortável. Nós, como crentes dessa nova geração, precisa parar de agradar mais a nossa alma, de parar de mover a igreja, tudo aquilo que a gente faz, como se fosse algo
Por exemplo, quando está o ministério de louvor aqui, a gente precisa, vai, adore, levante sua mão, cante, fale palavras de amor ao Senhor. Se a música parar e ficar no silêncio, a gente sabe adorar? A gente chega lá. Essa igreja desse século, está aprendendo a fazer igreja, aprendendo a mexer com a emoção. E aí, se a gente não renova pela palavra a nossa mente, a gente é levado por essa emoção. A gente vai começar a tomar a decisão dizendo que estamos sendo guiados pelo Espírito. Não, estamos sendo guiados pelo Espírito. Mas não é nada disso. Nós estamos sendo guiados pelo desconforto ou conforto da nossa alma. A paz que Jesus prometeu lá em João 14, falando sobre o envio do Espírito Santo, nunca foi um conforto na alma. Senão ele naquele texto, antes dele falar sobre isso, a minha paz eu vos dou, a promessa do Espírito Santo, no capítulo 13 ele está falando sobre Pedro trair ele, sobre Pedro negar ele, sobre Judas trair ele. E ele fala sobre uma paz que excede todo o entendimento. Então, qual é o nosso trabalho agora como filhos maduros que se achegam ao Pai? Esmiuçar essa palavra, esmiuçar essa verdade, entender o caráter do nosso Deus, entender como Ele nos fez, como Ele nos transformou, como Ele se move, para que a gente não venha a ser levado por aquilo que a gente quer, pela nossa vontade. Vai que o Senhor, você está no emprego, você fica, não, está muito ruim, está tudo ruim, está tudo ruim. Tudo está ruim. Não vai ficar bom nunca. E aí tudo está ruim. Não, é hora de eu mudar, é hora de eu mudar. Você sabe se você já perguntou para o Senhor se o seu tempo naquele lugar encerrou? Você já perguntou para o Senhor ou você está vivendo um confronto? Confronto na sua alma. Um medo. A gente precisa amadurecer como filhos. Não é como crente, não é para a gente chegar e almejar o ministério, não é sobre isso. A gente está falando sobre filiação, sobre sermos e buscar a nossa identidade nele. Entender como que o Pai fala, como que o Senhor fala ao seu coração, como que o Senhor se move na sua vida. Amém? Vamos para o terceiro ponto. Filhos confiam na promessa, escravos confiam na própria força. E isso é um combate para nós, para nos lembrar sobre essa autossuficiência que muitas vezes a gente corre atrás. E no versículo 21, do mesmo capítulo 4 que nós estamos discorrendo, o apóstolo Paulo ele faz esse paralelo de filhos e de mãe. Ele fala sobre Agar, mãe de Ismael, e sobre Sara, mãe de Isaac. E aí ele fala, eu vou tomar um tempinho para falar para você que não conhece sobre essa história. Deus deu a Abraão uma promessa, que ele ia ter um filho, pai de multidões. E aí demorou-se o tempo, por quê? Aquilo que o Senhor faz é no tempo dele, você não tem como dar o seu jeitinho para nada. Você não tem como acelerar as estações. Você precisa confiar em Deus. Confiar na promessa. Se o Senhor falou algo específico sobre a sua vida, você precisa confiar. E Abraão e a Sara confiaram, mas em dado momento veio a dúvida. Nossa, está demorando muito, né? Será que não era para a gente fazer algo? Nossa, Deus falou, é verdade, eu confio em Deus. Mas será que não é para a gente mexer aqui os nossos, aquele que a gente chama de jeitinho brasileiro? Será que não é para a gente fazer isso? E aí Abraão foi lá e se deitou com Agar. E teve Ismael. Ismael é um filho natural. Agora Isaac, logo depois disso, Deus foi lá e concedeu o filho a Sara, o filho da promessa, Isaac. Já Isaac é filho da graça de Deus. Então nós precisamos entender, amém, uma vez que somos justificados pela fé, como que eu vou me mover? De que mãe eu sou gerado? Eu vim de Agar? Aquele que confia no seu próprio esforço? Ou de Sara, confiando na graça de Deus? E eu anotei uma frase emblemática aqui, que é de um livro, que tem o estudo do livro de Gálatas, depois eu indico para vocês também. E ele fala assim, os Ismaéis deste mundo, Ismael, filho de Agar,
Confiam em si mesmo, acham que são justos, encontram-se na escravidão, porque é isso que a autoconfiança produz. Você ser autoconfiante só vai te levar à escravidão. A escravidão do quê? Daquilo que Cristo já te tirou. Então, às vezes, você fica aqui clamando, pedindo, suplicando, mas Deus já te tirou dessa condição, você que está voltando a ela. Você que ainda não está renovando a sua mente, entendendo a sua filiação, entendendo a sua identidade, puxando da sua força. Uma vez que você é nascido de novo, que você vive pelo Espírito, não lhe cabe mais viver no natural. A gente precisa crescer nesse sentido. Já os Isaques confiam apenas em Deus, através de Jesus. Desfrutam a liberdade, que é através da fé em Cristo que as pessoas são libertas. É através da fé em Cristo que somos libertos. Filhos da graça, filhos do amor. Não somos mais escravos do medo, fomos redimidos da miséria, da escravidão, da enfermidade e da morte. Nós hoje temos acesso à vida eterna. A morte física vai nos assolar em algum momento da vida. Mas a gente não teme ela, porque sabe que o melhor está por vir. Porque sabe que há uma esperança maior do que nós mesmos. A nossa mente natural não é capaz, e não tente entender Jesus, Deus, o Espírito Santo com a sua mente natural. Confie nas promessas do Senhor. Amém? Versículo 28 do capítulo 4. Vós, porém, o apóstolo Paulo, depois desse paralelo que ele fez entre Agar e Ismael, entre Sara e Isaac, ele fala: vós, porém, quem? Nós. Todos nós. Então fala, é para mim. Fala, é para mim. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Ele pergunta: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Queridos, nós somos filhos da livre. Vivemos baseado na graça de Deus. Não confiamos nos nossos próprios braços, na nossa própria mão, naquilo que nós podemos ou não devemos fazer. Uma vez que eu entendo essa realidade, tudo aquilo que eu vá fazer, tudo aquilo que eu vá me mover, é claro, são boas obras, obras de justiça. Por quê? Porque eu entendi essa identidade. Mas eu não faço coisas, eu não ajudo os pobres e os necessitados para que eu venha alcançar algo de Deus. Deus já, quando olha para mim e para você, se fosse por justificação por obra, se ele olhasse para mim e para você, ele veria pecado. Paulo, em Romanos 7, ele faz aquela emblemática comparação, falando: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Ele está falando de uma natureza caída. Na natureza caída, sem a natureza de Deus, sem esse renovo, sem essa nova criatura que não é mediante aquilo que eu faço, é mediante a fé. Sem isso, eu não consigo nem fazer o bem. Nem se eu me esforçasse, eu faria o bem. E aí ele continua o texto, depois que ele fala sobre isso, ele fala: graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus, porque agora eu vivo debaixo de uma justificação pela fé. E não pelo aquilo que eu faço, eu posso me achegar ao Senhor.